O Brasil está enfrentando uma nova epidemia, a das apostas online. As propagandas das famosas bets estão em todo lugar. Você já deve ter se deparado com elas. Nas redes sociais é quase impossível escapar de algum anúncio incentivando as apostas. Até os grandes influenciadores digitais aderiram à febre e se tornaram embaixadores dessas marcas, ou criaram as suas próprias casas de apostas também. Na televisão é diferente. Campeonatos de futebol foram invadidos pelas bets, que ocuparam também quase toda a programação comercial. De acordo com o Banco Itaú, a estimativa é de que no último ano os brasileiros movimentaram quase 68 bilhões de reais em jogos virtuais. A cada dia, a gente vê mais notícias de pessoas endividadas ou que tiveram grandes perdas por conta dos jogos. E as apostas esportivas já começaram a comprometer também o orçamento familiar das classes mais baixas. Esse mercado passa atualmente pelo processo de regulamentação no Congresso, mas a previsão é que a legislação completa entre em vigor só a partir de janeiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai conversar sobre as bets, a regularização, como é que esse mercado de apostas e essa nova forma de comportamento, vamos dizer assim, né, em relação aos jogos, está afetando a nossa população brasileira, que, aliás, é uma das que mais jogam no mundo, a que maior joga, na verdade, né, o Brasil está no topo desse ranking. E eu vou conversar a respeito disso com o Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotiva, que realizou uma pesquisa quantitativa a respeito desse assunto. E ele vai conversar aqui comigo e trazer todos esses pontos de destaque. Renato, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Prazerzaço estar aqui com vocês, dividindo um pouco do impacto que as bets, né, que tem se tornado uma verdadeira epidemia no dia a dia dos brasileiros, tem impactado a nossa população. Privilégio, um prazer enorme estar aqui com você, Gabi. Privilégio é todo nosso, Renato. Eu quero começar te perguntando, né, como é que foi traçar, quem são os brasileiros que estão movimentando esse mercado de apostas esportivas e o que te chamou a atenção, né? Quais são as classes mais atingidas, homens ou mulheres, mais jovens, mais as pessoas de meia idade, enfim, quem são essas pessoas? Olha, tem quase 2 anos, aí um pouco menos de 2 anos, que nós, do Instituto Locomotiva, temos quebrado a cabeça para entender esse fenômeno das bets. Por algumas razões. Primeiro, que tem um impacto gigante na economia. Segundo, que tem um impacto gigante nas relações pessoais. As bets são muito mais do que uma casa de aposta dos brasileiros, né? Eles são verdadeiras casas da moeda, já que elas fabricam, né, a própria moeda do jogo que elas têm. Então, quando ela oferece dobrar o valor da aposta, é muito fácil uma bet fazer isso por uma razão muito simples. É ela que imprime o seu próprio dinheiro. Então, esse movimento acontece em um cenário, Gabi, de recuperação da economia. Né? Num cenário em que você passou a ter um controle da inflação de alimentos e o aumento real do salário mínimo. Ou seja, o dinheiro que sobra tá sendo disputado aí pelo varejo, pela indústria e pelas bets, né, que é um dinheiro novo. E o que a gente tem visto agora nas pesquisas do Instituto Locomotiva? E talvez tenha sido isso que mais me surpreende nas pesquisas, é a velocidade de crescimento das bets. Para quem está nos acompanhando ter uma ideia, eu tenho 25 milhões de brasileiros que passaram a apostar nos últimos 6 meses.
Gabi, são 52 milhões de brasileiros que já apostaram alguma vez na vida. E quando a gente mergulha para ver o perfil aí desses brasileiros, a gente enxerga algumas características interessantes. Então, por exemplo, homens e mulheres estão quase apostando na mesma proporção. Isso era bem diferente aí há um ano atrás. Né? Um ano atrás eram 3/4 dos apostadores eram homens e hoje apenas e as mulheres eram apenas 1/4. Né? Esse número hoje quase se equipara. O outro dado que tem surpreendido na pesquisa é a expansão do perfil desses apostadores para um público que não é mais o boleiro, né? Não era aquele cara que estava no Cartola, que conversava aí com os amigos, fazia até uma fezinha inicial numa mesa de bar, numa quarta-feira, acompanhando o jogo do Brasileirão. A gente tem visto um público que vai além daqueles que gostam de futebol, fazendo a sua fezinha muitas vezes diariamente. Pois é, eu acho isso interessante que você traz, porque não é só uma mudança de comportamento, e a gente tem acompanhado ultimamente algumas pesquisas saindo sobre isso. Por exemplo, a da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, mostrando que as pessoas têm diminuído o ritmo de compras em outros segmentos, então o próprio varejo, viagens também, elas deixam de gastar com viagens, com lazer, vestuário, supermercado, então itens básicos também, quando a gente está falando de supermercado, para poder manter ou então conseguir gastar nesses mecanismos, né, nesses aplicativos de apostas online. Eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, Renato, porque existe um ponto importante aí também, relacionado à nossa economia, porque esse é um dinheiro que ele acaba ali, né? Ele não vai ser convertido, ele não vai continuar circulando dentro da nossa economia, até porque grande parte dessas empresas são de fora do Brasil. Então, na verdade, para além de ser, e a gente vai entrar aqui, claro, em aspectos de como isso afeta a saúde mental, em como isso é um transtorno para famílias mais pobres, eu também queria te ouvir falar sobre como esse comportamento também, o jogo tá tirando dinheiro de outros segmentos também. Pessoas deixam até de comprar remédios, né, para poder apostar. Então, é muito sério. Acho que tem alguns desafios aí que a Bet coloca, que as bets colocam na economia. Né? O que me preocupa antes de qualquer coisa, é o crescimento das bets em três, na verdade, perfis específicos da população. Então, quando nós conseguimos observar que cresce o número de mulheres apostando nas bets, esse é um dado mais preocupante do que o número de homens. Por uma razão muito simples, né, que é a mesma razão que os programas sociais, por exemplo, privilegiam aí a mulher na hora de dividir um benefício como o Bolsa Família, por exemplo. As mulheres são as grandes responsáveis pelo orçamento familiar, são aquelas pessoas que fazem com que o dinheiro vá para as primeiras necessidades da família. São, na verdade, quem mais tem educação financeira nas famílias brasileiras. E elas estão começando a apostar. E isso é um fator bastante preocupante para a economia do cotidiano, para a microeconomia. O outro fator que tem me preocupado é que quanto menor a renda, maior o número de apostadores. Ou seja, quanto menos o brasileiro ganha, mais ele consegue apostar ou ter uma frequência de apostas maior, mesmo que o volume financeiro em si, o valor da aposta, seja um pouco menor. E, para mim, a principal informação sobre o impacto na economia está no fato de que 2/3 de quem aposta hoje está com o nome negativado no SPC ou no Serasa. Então, são brasileiros
que poderiam estar correndo atrás do pagamento de dívida, mas não estão. Um dos dados da nossa última pesquisa aqui do Instituto Locomotiva sobre as bets, que eu divido com vocês, é um dado bastante interessante que mostra que 37% dos apostadores afirmam que já usaram dinheiro destinado a outras coisas importantes para apostas online. Ou seja, tirou de alguma coisa que ele considerava importante, que a família dele considerava importante, para colocar na aposta. Em geral, esse tipo de aposta não é feita por aqueles jogadores que buscam um entretenimento. São feitos por jogadores que enxergam as bets como um investimento, né, ou como a monetização do conhecimento que ele tem pelo futebol. Renato, outra questão que eu queria trazer aqui é a seguinte, né? Primeiro, a gente estava falando aqui sobre como as pessoas, como isso está afetando, né? Para além de gerar essas emoções entre os apostadores, né? Metade dos brasileiros afirma que o principal objetivo com a interação das plataformas é ganhar dinheiro. Só que aí o Instituto Locomotiva fez essa pesquisa trazendo também o desempenho das pessoas nesse sentido. E, na verdade, as pessoas não estão ganhando dinheiro apostando, né? Então, essa é uma ilusão. De fato, as pessoas vão fazer essa aposta pensando numa maneira de investimento também. Muitas entendem como se fosse um investimento. Então, elas deixam de fazer um investimento, de fato, em outras modalidades como a gente conhece, que seria uma maneira segura de poder poupar o dinheiro, e elas, na verdade, estão perdendo dinheiro, porque esse dinheiro nunca retorna, né? Nunca volta para elas. Essa é uma preocupação que todos nós temos que ter. E tem alguns indicadores aí que mostram que essa preocupação não é à toa. Imagine que 66% de quem aposta, né, 66% de quem já ganhou alguma aposta reaplicou pelo menos parte do dinheiro. Né? Só um terço dos ganhadores sacaram num Pix todo esse dinheiro. Isso acontece por quê? Porque na medida em que ele ganha, ele passa a receber uma série de estímulos para que o seu dinheiro permaneça no ecossistema de apostas. E é o que acaba acontecendo. Então, na verdade, como não tem muita diferença na prática de um processo de cassino, como teve em outros momentos, ou de um bingo, como as pessoas mais velhas, como eu lembro, que existiam grandes casas de bingos espalhados aí pelas regiões metropolitanas das grandes cidades, em que parte dos prêmios de bingos eram novas cartelas de bingo, né, criando esse ciclo vicioso. Mas o que acontece do ponto de vista dos brasileiros? As bets começaram com os boleiros, né, aquelas pessoas que já faziam um bolão na firma, que apostavam no final de semana, quando estava no final de semana ou numa quarta-feira, quando estava rolando o campeonato do Brasileirão, e passaram a apostar nas bets como uma forma de usar o seu conhecimento de futebol para ganhar alguma grana em cima disso. Então, muitas vezes, era visto como um investimento. E naquele momento, muitas bets, inclusive, ofereciam mais alternativas de apostas, algumas delas muito fáceis de se saber o que vai acontecer. Então, vai chover, não vai chover, como é que vai ficar a tabela do campeonato depois da próxima rodada, exatamente para dar pequenas vitórias para esses apostadores, para despertar o sentimento de que uma vitória maior, um bolão maior de dinheiro está chegando. É uma estratégia muito parecida com as raspadinhas, que as pessoas mais velhas como eu também lembram como funcionava, em que você raspava e aí você poderia ganhar novas cartelas de raspadinha, um valor quase simbólico que também eram transformados em novas cartelas de raspadinha. Então você tem um prêmio imediato, diário, diferente do que as grandes apostas da Loteria Federal, e que isso causa uma sensação de que a vitória tá mais próxima.
Pois é algo que vai se retroalimentando, né, Renato. E, bom, a gente tem também a informação de que entre aqueles, né, que já fizeram as apostas esportivas, metade começou recentemente. E eu acho isso interessante, porque muito se levanta sobre o quanto isso virou uma epidemia depois da regulação pelo governo federal, né, que foi ali em 2018, e as apostas esportivas em plataformas explodiram no Brasil depois da lei ter sido aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Michel Temer no final de 2018. E aí, até 2023, os gastos com apostas aumentaram 419%. Então, é muita coisa. E quando a gente vê gráficos comparando o Brasil com outros países do mundo que também utilizam, o Brasil está muito à frente nesse ranking, ocupa o primeiro lugar. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, porque, claro, a gente precisa de algum tipo de regulamentação, porque claramente você não colocar, né, não impor nenhum tipo de limite, a gente está falando, né, de algo que pode se tornar um cenário ainda pior do que o que a gente já está vendo. Só que, por outro lado, a gente teve essa explosão justamente nesse contexto, e mais ainda, a gente não tem dados atualizados a respeito sobre como isso compromete a saúde da população brasileira. Eu estava ouvindo uma entrevista com um especialista nesse assunto, que é o psiquiatra Rodrigo Machado, do Hospital das Clínicas de São Paulo. E aí ele chama atenção justamente para isso, porque os dados que a gente tem a respeito disso são mais ou menos de meados ali de 2004, 2005, que era um momento que a gente não tinha bet, e justamente você até descreveu o cenário, né? Quem normalmente vai fazer, por exemplo, vai até um cassino, vai até um bingo, são pessoas mais velhas, e agora não, a gente tem esse tipo de aposta no celular, então os adolescentes são muito mais impactados. Então, como é que a gente está regulamentando algo que, na verdade, a gente ainda não tem, a gente não tem ideia, a gente não tem a menor noção de como isso está impactando a saúde da nossa população brasileira? Bom, nós sabemos que tem algumas razões aí para essa regulamentação, né? Então, a primeira questão é o desafio que o ministro da Economia, Fernando Haddad, tem de colocar as contas em ordem, né? De não gastar mais do que ganhou e, obviamente, isso vem por um mandato dado pelas urnas, a questão é como colocar o Haddad falou isso, né, assim que assumiu, que o desafio dele era colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, e para isso você precisa levar um processo de aumento da arrecadação. Isso meio que tem pautado algumas decisões do governo. Qual é a consequência disso? Consequência é que, por exemplo, o Ministério dos Esportes, que nunca foi um ministério disputado efetivamente pelo Centrão, mas que vai ficar com a administração de parte dessas verbas, passou a ser um ministério bastante cobiçado, já que ele vai ter o seu orçamento vitaminado pelas bets e que, na prática, isso levou a um processo de aprovação. Do ponto de vista pessoal, eu defendo aí um processo de regulação, como é a propaganda para crianças, como é a regulamentação da propaganda de cigarro ou de bebidas. Qualquer instrumento que sirva para manipular uma parcela da população, ou por um tema sensível, ou por ser um público-alvo sensível, precisa ter algum momento, algum espaço de regulamentação, até porque ela não vai deixar de existir por não estar regulamentado. Exato. Esse crescimento que se deu nos últimos 6 meses está diretamente ligado ao aumento da verba publicitária, né, feita para as bets. Então, você junta um acesso muito fácil, que é o acesso à tecnologia, a popularização do Pix, com o aumento da renda disponível, em especial para os brasileiros mais pobres, com um esforço publicitário gigantesco aí. Basta ligar a televisão
no Campeonato Brasileiro para ver 3, 4, algumas vezes 5 casas de apostas aparecendo nesse cenário. E, obviamente, tem pouco estudo sobre isso, né? O impacto na saúde mental, o quanto que o Sistema Único de Saúde vai ampliar os seus gastos no tratamento de brasileiros dependentes aí do processo dos jogos. É como se, de alguma forma, esse componente viciante presente nas drogas também se manifestasse nas bets. E talvez um outro paralelo, rapidamente, Gabi, que vale a pena dividir, é a discussão que está sendo feita sobre telas para crianças. Né? Então, da mesma forma que a gente tem que estar preocupado com as redes sociais, o fator que as redes sociais e que o uso de tela tem para os brasileiros mais novos, nós temos que ter na hora de regular as bets que se apropriam aí dos algoritmos para aumentar o número de apostadores e, portanto, os seus lucros. Isso é tão importante quando a gente tem, por exemplo, propagandas, né? Existe uma regulação das propagandas para o público infantil, então você não pode ficar expondo as crianças a propagandas de brinquedos. E a gente tem esse fenômeno, e justamente o Instituto Locomotivo identificou que jovens entre 19 e 29 anos, né, se não me engano, você me corrige se eu estiver errado, mas afeta justamente quase metade, né, então 46% dos apostadores das bets é formada por jovens desse grupo, entre 19 e 29 anos de idade. E quando a gente olha, coloca uma lupa, as classes C, D e E, ou seja, as pessoas em população mais vulnerável, justamente são também um público importante. 34% pertencem a essas classes. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando aqui de pessoas mais jovens apostando e também mais pobres. A gente já consegue ter algum tipo de noção, apesar de as crianças não estarem ali como público-alvo da pesquisa, Renato, a gente consegue ter uma ideia do impacto, né, do perigo que isso representa e de qual é a responsabilidade também de regulamentação, né? O Ministério da Fazenda precisa pensar nisso não só do ponto de vista, claro, precisa também da economia, mas também tem feito até parceria com o Ministério da Saúde sobre isso. Mas é o suficiente? Como é que a gente consegue pensar nesse cenário que a gente está falando sobre a instrumentalização do sistema de saúde para trabalhar em cima dessa população, que é uma população que, em parte, está adoecida e a gente nem sequer sabe, não tem nem ideia do número de pessoas que está sendo afetada diretamente, né? Bom, vamos lá, Gabi. Primeiro, as classes C, D e E, 34% já jogaram. Tá? Do total de apostadores, elas representam 79% do total de apostadores. Praticamente 8 de cada 10 apostadores pertencem à população mais pobre. Outro dado interessante é que quem está negativado aposta mais do que quem não está negativado. Hoje no Brasil, 64% dos apostadores estão aí com alguma restrição no seu CPF, feita pelo Serasa, ou pelo SPC. Isso não é algo trivial e impacta de todas as formas possíveis na maneira em que esse brasileiro se relaciona com os seus próximos, né? Então, tem um outro dado da pesquisa interessante, né, que 67% dos brasileiros afirmam que conhecem pessoas que estão viciadas em apostas esportivas. É isso mesmo, quase 7 de cada 10 brasileiros conhecem alguém em que ele considera viciado em apostas esportivas. Se isso não é uma preocupação, se isso não é o início aí de um processo de epidemia, eu não sei o que é. Portanto, olhar apenas do ponto de vista arrecadatório não me parece tão correto
do ponto de vista de um governo que prioriza a saúde, de um governo que não é negacionista do ponto de vista da saúde mental da população brasileira, vai precisar ter um esforço extra, nós vamos precisar acelerar aí os instrumentos de estudos para que o Sistema Único de Saúde seja capaz de atender a essa população que muitas vezes passa a ter problemas de ansiedade, problemas de compulsão, dados ao modelo das bets e ao modelo eletrônico de aposta que acaba acelerando todo esse processo. Isso é muito preocupante, né, Renato? Até a Folha de São Paulo ela fez uma reportagem mostrando sobre como o Ministério da Fazenda teve mais reuniões discutindo bets, associações que representam as bets. Então, 251 reuniões, de acordo com a reportagem, né, para elaborar as regras de mercado que precisam existir nesse mercado de apostas. Só que com os profissionais da saúde, que justamente precisam estar aliados a essa questão, foram só 5 ocasiões em que isso aconteceu. Então, isso realmente precisa estar ali entre a prioridade, justamente por todos esses motivos que a gente está conversando aqui. E mais ainda me chama a atenção, né, quando você está falando sobre as pessoas que estão, por exemplo, inadimplentes, né, e tudo mais, é justamente a única esperança que elas têm de ter um recurso poupado. Então, a falta de informação é muito importante. Como é que essas informações vão chegar nessas pessoas, né? Se elas não têm ideia, se não têm cartilha, se não têm educação sobre isso. Acho que a gente pode fechar. A gente está chegando aqui ao final da entrevista, mas eu queria dar a oportunidade de você falar sobre isso também. Em primeiro lugar, oferecendo aí algum tipo de contrapartida ao apostador relacionado à educação financeira, né? No cigarro você tem um alerta que isso pode dar câncer, mas você também tem uma série de campanhas antitabagistas liderados aí pelo Ministério da Saúde sobre um tema. A segunda questão é jogar limpo, é jogar aberto. Negar essa realidade de impacto na saúde mental não interessa a absolutamente ninguém, a não ser as próprias bets. Então, não dá para, como avestruz, colocar a cabeça debaixo da terra, não dá para tapar o sol com a peneira. Se é verdade que as bets existem, que elas crescem numa velocidade espantosa, e se começamos a ter comprovações científicas do quanto que ela tem alterado o estado mental dos brasileiros, a mesma preocupação de arrecadação tem que existir na hora de contemplar as soluções de saúde para esses apostadores. Agora, todos nós sabemos por que exemplo, tem uma diferença... né, Renato, desculpa te interromper, mas tem países, por exemplo, que proíbem as apostas de madrugada, porque elas sabem que as pessoas que tendem a procurar, aí elas estão adoecidas, né? Não são pessoas que estão jogando porque, enfim, por uma questão ali de brincadeira, vamos dizer assim, né? Então, é uma medida mais drástica, mas é uma forma de você tentar proteger a população, por exemplo. Alguns países já adotaram medidas como essas. E o Brasil tem uma experiência de, por exemplo, fazer transações bancárias à noite e o seu limite cai, né? Então não seria algo tão... A questão é que alguns setores da economia têm lobbies melhores do que outros setores da economia, portanto cabe à sociedade civil chamar o alerta para o governo, para os órgãos reguladores da consequência que esse aumento de arrecadação pode ter na saúde dos brasileiros. Excelente. Renato, quero muito agradecer a sua presença aqui, parabenizar também pelo trabalho que vocês fazem. Importantíssimo trazer essa pesquisa, até porque a gente tem pouquíssimos dados a respeito das bets e o comportamento das pessoas em relação a elas, e a gente precisa muito jogar luz, informações a respeito disso. Ainda está muito, muito incipiente. E a gente tem uma epidemia de jogadores, né? Obrigado. Renato Meirelles é diretor do Instituto Locomotivo, conversou aqui com a gente no Em Detalhes. O prazer foi meu, parabéns por todo esse trabalho super bacana que o ICL tem desenvolvido aí numa nova maneira de analisar os dados e oferecer informação de qualidade para a população brasileira. O prazer estar aqui, contem sempre com a gente. Prazer é todo nosso, conta com a gente também, Renato. Até uma próxima. Valeu.
Gente, estamos chegando aqui no final do nosso Em Detalhes, mas eu quero lembrar você que a gente está logo, logo com uma aula online gratuita sobre o neoliberalismo. Essa aula que se chama O Fracasso Neoliberal, Segredos do Modelo que Promete Riqueza e Distribui Injustiça, com o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, que é uma das maiores autoridades de economia do Brasil, que foi ministro da Fazenda, enfim, ele vai trazer todos esses pontos de políticas econômicas neoliberais que têm afetado o desenvolvimento do Brasil nas últimas décadas e quais são os caminhos que a gente pode seguir a partir de agora para conquistar, para conseguir chegar a um país mais justo e mais sustentável também. Então anota aí na sua agenda, vai ser uma aula online gratuita numa terça-feira, dia 27 de agosto, 8 horas da noite, e você pode fazer a sua inscrição aqui pelo Em Detalhes, até para fortalecer aqui o nosso trabalho do seu Videocast em Detalhes. Você pode acessar emdetalhesicl.com.br para poder, então, receber o link e assistir essa aula online. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Nossos episódios vão sempre ao ar às 10h30 da manhã no YouTube, depois tem Mercado Investimentos, Rolê ICL, e 6 horas da noite a gente sai com a nossa programação no ICL Notícias segunda edição. Lembrando que o Em Detalhes também está em todas as plataformas de áudio, em qualquer momento do seu dia. Obrigada e até amanhã. Você já teve a sensação que o nosso país não avança? Entra ano, entra governo, sai governo, um é um pouco melhor, o outro é muito pior, mas a gente fica patinando, né? O eterno país do futuro que nunca consegue acertar o seu presente? Pois é, o grande culpado disso tem nome, chama-se neoliberalismo. Esse modelo fracassado que distribui miséria e injustiça. A gente vai ter uma aula com o professor Bresser Pereira, um dos maiores intelectuais do Brasil, ex-ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, no dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite. E entender por que esse modelo é tão fracassado. E também conversar sobre alternativas para esse modelo. Uma aula histórica que o ICL está trazendo para vocês, com um dos maiores intelectuais do Brasil e do mundo. Todo mundo deveria assistir essa aula, até porque é um dos temas que divide a nossa sociedade e que a gente deveria estar mais bem informado. Um abraço e até lá!